Olá pessoal, muito bem-vindo ao Clube do Sucesso. Estamos muito felizes de estar com você aqui hoje, de poder compartilhar com você um pouco daquilo que nós temos aprendido no decorrer de nossas vidas. Hoje nós vamos estar discutindo um pouco mais sobre o respeito, vamos estar falando um pouco mais o quanto o respeito é importante na vida da gente. Eu sou Eliana Garcia de Castro, eu sou mestre em educação, doutora em ciência da pedagogia, educadora social e psicanalista. E eu tenho um grande prazer de estar recebendo meus amigos aqui, o Eduardo. Prazer, Eliana. O Eduardo é coach, ele vai trazer um pouco da experiência dele como coach no mercado de trabalho. E apresentar também o Miguel, professor de ciências e é psicanalista. Então, juntos, nós vamos unir nossa sabedoria, tudo que nós temos aprendido e tentar compartilhar com você de uma forma muito clara de como nós podemos, no nosso dia a dia, melhorar nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria de avisar, de passar para vocês que tudo isso tem um foco muito especial no Clube do Bom Atendimento. É um curso que nós fornecemos em plataforma online que visa preparar você, que visa preparar o indivíduo para um atendimento de qualidade. E dentro desse curso você aprende como se tornar uma pessoa melhor. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Então eu vou ler um pouquinho sobre o que a gente tem sobre respeito que está nesse livro. E depois nós vamos estar falando um pouco mais daquilo que pensamos ou como podemos melhorar a nossa vida no dia a dia. O uso do respeito nas relações diárias. Respeito é aquele sentimento que nos leva a tratar alguém ou algo com atenção. Sentimos sua presença ou falta quando, numa determinada situação, percebemos que estávamos sendo levados a sério ou não. Ao contrário, sentimos que não estão nos dando aquela atenção na qual merecemos. Sua presença nos traz a sensação de tranquilidade e sua falta nos deixa enraivados ou entristecidos, pois nos leva a pensar que não somos suficientemente importantes dentro de uma determinada situação. Como lidar com esse sentimento negativo nas relações profissionais? Então nós vamos começar falando um pouquinho, porque é muito doloroso em determinados momentos, quando nós estamos numa relação, estamos no ambiente de trabalho, ou estamos com amigos, e nos sentimos que de uma certa forma estamos sendo desrespeitados. Às vezes até por uma brincadeira na qual nós não gostamos. Ou às vezes um olhar meio discriminatório, como se estivéssemos errado e aquilo nos machuca muito, nos deixa muito triste. Ou mesmo quando estamos falando algo que é muito importante para nós, algo de extrema relevância que está passando naquele momento dentro do nosso coração e a pessoa não nos dá aquela atenção que nós gostaríamos que tivesse dado, que estivesse dando. E é nesse momento que nós ficamos muito aborrecidos, né? Como lidar com tudo isso? Sem que nos machuquemos e também não machuquemos a pessoa que está conosco naquele momento. Como lidar com aqueles sentimentos que nos deixam triste, mas que naquele momento nós não temos saída e temos que enfrentar aquela situação? Como lidar com tudo isso? O que você poderia falar a respeito, Edu? Bom, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com a Eli, com o Miguel. Eu vejo assim, Eli, essa energia, digamos que essa carga de energia negativa que invade aquela sua, digamos, a sua expectativa de bem-estar, ela é assim o pivô de uma, digamos assim, de um desconforto, né? Então o desconforto ele parte assim dali. Agora assim, o interessante é a pessoa ela ter ciência que esse desconforto há de vir a qualquer momento, que ele pode servir através, né, de como você disse, né, através de um olhar, através de uma linguagem corporal ali que expressa algo negativo, uma certa rejeição, que é da onde tudo parte,
né? Então, esse momento, ele sempre vai estar presente em alguma fase da vida do indivíduo. Então, a pessoa tem que saber disso. Agora, a grande sacada é ela saber como que ela vai reagir a esse tão inesperado momento, né? O que ela vai fazer com isso? Mas isso vem. E vem exatamente dessa forma que você mencionou. Então, às vezes, é uma rejeição nítida, às vezes uma rejeição velada, que ela vai vir, e aí cabe agora ao indivíduo que está recebendo aquela carga, né, negativa, de rejeição, administrar aquele momento. Fala, o que eu vou fazer agora? Né? É o fim do mundo? Não é o fim do mundo, porque você vai ter um escape, você vai ter uma tangente ali. Agora você tem que juntar suas forças, respirar, né, colocar o pé no chão de uma forma fria e saber como você vai reagir àquela onda negativa que está tentando invadir ali a sua estrutura, né? E aí então entra as ferramentas do indivíduo. Então, um pouco de frieza, pé no chão, não agir pela emoção, não ir pelo lado impulsivo, lado, né, intuitivo ali da situação, para que você possa coordenar e administrar de uma forma melhor. Agora, se você deixar se tomar pelas emoções, aí é muito provável que você não vai fracassar. Edu, bem colocada essa parte de emoções que você acabou de falar. Você acha que aquela emoção que a pessoa está sentindo naquele momento que ela está se considerando desrespeitada, sim, você acha que é a mesma emoção que o outro que está fazendo, ele está causando, ele tem consciência disso? Não, provavelmente não. A dosagem de emoção de quem emite em relação a quem recebe é diferente. Isso. É muito provável que sim. Eu não tenho assim estudos específicos sobre isso, mas quem está emitindo na base da plataforma racional. Quem está recebendo na plataforma emocional. Por isso a resposta ela passa a ser emotiva. E quando ela se torna emotiva com uma carga negativa, ela se torna, né, uma catástrofe, digamos. Né? E eu perguntei justamente isso por Edu, porque já aconteceu de situações de eu estar olhando para alguém de uma certa forma e a pessoa até me perguntar, Eli, por que você está me olhando? Eu, na verdade, nem estava prestando atenção na pessoa, eu estava longe. Né? Então, muitas vezes, as nossas emoções nos levam a interpretar situações que muitas vezes não são verdadeiras. Às vezes, determinada pessoa me falou alguma coisa porque ela tinha um sentimento. O sentimento tinha a ver com ela, não tinha a ver comigo. Mas eu interpretei de uma forma que estava me prejudicando, quando, na verdade, ela não queria me prejudicar. Ela estava apenas tentando se expressar de alguma forma que eu estava modificando aquilo que ela estava me falando. Então, muitas vezes, as nossas experiências estão muito ligadas àquilo que nós interpretamos no momento. A gente vive uma série de experiências, então a gente vem, no decorrer de nossa vida, a gente vem acumulando experiências. E então, de acordo com as experiências que a gente vive, que a gente experiencia, vamos dizer assim, a gente cria um sentimento. E aquele sentimento é diferente. O sentimento que eu estou tendo agora é diferente do Edu, é diferente do Miguel. São sentimentos diferentes. Mas eu acho que a pessoa está tendo o mesmo sentimento que eu estou tendo, quando não é verdade. Né? Às vezes ela está fazendo aquilo com a melhor das intenções e eu estou interpretando de uma maneira negativa. Então é muito importante, né, Edu, a gente ter consciência das nossas emoções. Por que eu estou sentindo aquilo naquele momento? Exato. E exatamente pegando, né, por esse ponto, se o sentimento é negativo, a missão de quem está recebendo é transformar ele em sentimento positivo. Porque se você manter o negativo, a sua devolução vai ser negativa. Então o grande desafio é transformar sim em algo positivo. Agora, por quais vias é o grande desafio, né? Isso, a gente vai estar falando mais para frente no decorrer dos nossos encontros sobre o autoconhecimento. Né? Se conhecer um pouco mais e saber o motivo que te leva a fazer determinadas coisas. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho aqui para o professor Miguel. Professor Miguel, o que você poderia dizer para nós
como você lida com seus sentimentos negativos nas relações pessoais, nas relações profissionais? Bom, iniciando, cumprimentando a todos, e vamos citar Alice no País das Maravilhas, começar pelo começo, disse o rei gravemente. Às vezes a gente está numa relação com os amigos e a gente sente que não está sendo respeitado. Em relação ao respeito, né? E aí a gente se sente mal, se sente triste. Como lidar com isso? Bom, o contrário de respeito é o desrespeito. E quando a pessoa se sente desrespeitada, naturalmente ela vai reagir a isso, porque ninguém gosta de ser desrespeitado. Isso vai gerar uma reação. E essa reação vai depender do momento, vai depender de uma série de circunstâncias, e podendo ter uma desavença, uma briga, um xingamento, ou algumas pessoas vão se recolher, vão ficar apáticas, vão ficar desmotivadas e vão desistir daquilo que ela está fazendo. Professor Miguel, como que a psicanálise, em que ponto ela colocaria o respeito e o desrespeito? O senhor teria aqui para nós, para nos apresentar agora, alguma teoria sobre o respeito e o desrespeito, sobre aquele sentimento de inferioridade? Bom, lá na primeira infância, tudo começa na primeira infância, nas primeiras relações que a criança vai ter com o mundo, iniciando pela própria mãe, depois se estendendo ao pai, aos parentes, aos vizinhos e assim por diante. Então, esse respeito, essa forma de comunicar, essa forma de tratar, inicia lá, na primeira infância. É ali que ela vai aprendendo, principalmente pelo exemplo. Porque a criança, né, como explicou Lacan, ela passa pela fase do espelho e, embora ela não entenda as palavras, mas ela está percebendo o jeito, a forma da pessoa se portar. Então, esse respeito já começa desde pequenininho, lá na primeira infância, dentro da família. Não é na escola, é na família. É na família que se aprende o respeito, que se aprende a viver bem para depois transferir isso para a sociedade. E como que surge esse sentimento de inferioridade? Bom, o sentimento de inferioridade, ele é inerente a todo ser vivo. Todos nós, em algum momento, nos sentimos inferiores. Como dizem, é um sentimento de inferioridade. Naquele instante, em função da circunstância, das pessoas que estão ali, ou das pessoas que sabem mais do que ela, e ela sabe menos, então ela pode se sentir inferiorizada. Às vezes ela pode se sentir, diante de uma pessoa de muito sucesso, ela se sente inferiorizada por não ter um sucesso equivalente. Então esse sentimento, ele é ontológico, portanto ele é inerente a todos os seres humanos. É diferente do complexo, porque o complexo de inferioridade, aí é um problema, né? Aí é um problema, porque a pessoa que sofre do complexo, esse complexo já é um aglutinado. São muitos sentimentos de inferioridade que vão se juntar, que vão se juntando e vai transformar num complexo. Essa pessoa, se sofrer dessa patologia, né, que é esse complexo de inferioridade, isso vai atrapalhar muito a vida dela, o desenvolvimento dela, vai ter uma série de consequências negativas na vida dela. Certo. Edu, me diz uma coisa com relação a esse complexo de inferioridade. Você, como coach, você já teve oportunidade de lidar com algum cliente seu que tivesse essa patologia, vamos dizer assim, que atravessasse esse problema, esse complexo de inferioridade? Sim, como o professor Miguel, né, mencionou, você tem o sentimento de inferioridade e o complexo, né? O sentimento, de fato, ele é inerente a todos. E o complexo é a prisão. Então, quando a pessoa se sente presa naquele complexo de inferioridade, então ela tem, digamos assim, uma barreira maior a superar, digamos.
Então, assim, em termos práticos, o sucesso da superação vai depender da dosagem de coragem que ela vai ter para sair daquele complexo que ela está inserida. Então, eu já tratei, sim, alguns casos, né, de complexo de inferioridade, e aí ele está muito atrelado às crenças, ao modelo mental, então o que a pessoa acredita, o que formata os valores, né, que ela tem ali na concepção de vida dela, e que fica, de certa forma, ali aprisionando ela, né, no complexo de inferioridade. E assim, da onde vem o tal complexo de inferioridade? Hoje talvez eu diria que vem muito por conta né, dos reflexos do padrão social que a gente está inserido, que a gente vive, né? Então a gente vive numa sociedade competitiva, uma sociedade materialista, um tanto quanto consumista, e isso faz com que a competição ela fique um pouco exacerbada entre as pessoas, né? Então vamos competir, né? Vamos ver quem viaja mais, vamos ver quem vai para restaurante mais caro, quem posta mais selfie, quem está mais feliz, vamos ver quem consegue, né, montar um sorriso na selfie, tal, mesmo que ele desmonte depois, minutos depois, tal. Então tem muito disso. Então às vezes o complexo de inferioridade ele se instala, né, em virtude do contexto social que hoje as pessoas vivem, né? Isso todos no geral. E aí tem sim solução, dá para você sair do seu, né, do seu complexo de inferioridade, uma vez que você acredita, né, que é possível sair. E aí vai ter uma dosagem de coragem que você vai adotar aí para a sua vida, mas é possível superar, sim. Edu, você diria que o complexo de inferioridade ele está atrelado ao desrespeito por si mesmo? Você acha que uma pessoa que desenvolve o complexo de inferioridade é porque por muito tempo ela se desrespeitou? Sim, ela se desrespeitou, ela se auto-sabotou, ela não teve amor próprio, ela não conseguiu olhar para si mesma. É um grupo, né, de ações de autossabotagem. Então ela não se respeitou, ela não se amou, ela não se autoanalisou, ela não se autovalorizou, né? Então isso reflete muito aquela coisa, né? O outro tem mais valor que eu, né? Quem é esse tal outro, né? Quem é essa tal outra pessoa a qual eu me espelho, qual eu busco, qual eu tenho como referencial. Então ela não consegue olhar para os valores dela, né? Os valores internos, o potencial que ela tem, então ela passa a enxergar o outro e se anula, né? Então vamos dizer assim que ela acaba valorizando mais o outro. Sim. Aquilo que está aparente, ela acaba valorizando mais aquilo que está aparente. Até quando você deu o exemplo agora dessa, tem uma expressão muito forte no mercado que é o amor líquido, né? Sociedade líquida, né? É o que se diz hoje, né? Sobre essa questão líquida da sociedade. Então, quer dizer, esse pessoal que faz muito selfie no Face, vamos dizer assim, nas redes sociais, que está sempre muito alegre, muito feliz. Então aquele outro acaba vendo aquela pessoa e se achando que aquela pessoa está muito feliz. Então ele valoriza muito de fora e se valoriza pouco, né, interiormente. Quando na verdade, às vezes aquele que está sorrindo muito no Face é até mais infeliz que Exatamente. ele. Né? Mas ele se deixa levar por aquilo que ele está vendo externamente. Exato. E aí as referências, elas vão, a referência de felicidade, né? Ela vai entrando num estágio bem competitivo, né? E aí no mundo hoje tecnológico, onde tudo é possivelmente fabricável, aí fica difícil, né? Você não vai conseguir chegar num padrão de satisfação, sendo que tudo é nitidamente maquiável, né? Tudo é muito fabricado, é muito líquido, tudo para fora, sim, né? É o fora que está significando alguma coisa, o dentro não importa. O mundo digital ele vende essa imagem, né, de que ele é perfeito, né? Então a internet ela é segura, tudo que está ali no mundo digital é muito lindo, é muito maravilhoso, e quando a gente vai para a vida real a gente tem um choque. Olha, a vida real é um pouco diferente, né? Nós temos frustrações da vida real. O joinha da vida virtual não significa joia na vida real,
um like na vida virtual não significa um like na vida real. Então tem uma discrepância muito grande, né, entre realidades, né, entre a realidade virtual e a realidade natural, né? E aí que o complexo de inferioridade ele conflita, porque a pessoa ela precisa aceitar que ser inferior, eu não sei se o professor concorda comigo, mas ser inferior não necessariamente significa algo ruim, né? Porque cada qual tem o seu potencial, a sua diferença, né? É como um time de futebol, então um tem potencial para ataque, o outro tem potencial para defesa e assim vai. Então o atacante ele é superior na função do ataque, mas ele é inferior na função da defesa. Já um defensor ele é superior na função da defesa e é inferior na função do ataque, e assim... Então quer dizer que há momentos que nós estamos, de uma certa forma, sendo superiores, e há Sim. momentos que nós estamos sendo inferiores, natural. porque tudo tem na vida o lado superior e o lado inferior, ou melhor, ou pior, dependendo da necessidade do momento. E também dependendo da sua habilidade inata. Eu não sei se o professor, Eu só quero esclarecer um ponto, né? Que no caso do complexo de inferioridade, a pessoa portadora dessa patologia se torna apática. É uma pessoa de baixa energia. É uma pessoa que não tem ânimo, não tem estímulo para a vida, em função desse complexo. Agora, interessante que esse complexo de inferioridade, que como dissemos, ele começa lá na primeira infância, ele pode se inverter também, pode ocorrer uma inversão do complexo de inferioridade. Aí ele se transforma em complexo de superioridade. E essa pessoa, portadora desse complexo, ao contrário daquela que tem o complexo de inferioridade, ela se considera superior aos demais. Então ela se autoriza, ela acha que ela pode mais do que os outros. E então ela passa a desrespeitar os outros. Ela não obedece regras, ela vai infringir muitas regras, porque como ela se considera superior aos outros, ela pode. Alguns até chegam ao ponto de se considerar acima do bem e do mal, e querendo ditar as próprias regras, justamente por isso, é um complexo. São pessoas invertido. muito arrogantes? Se transformam em pessoas muito arrogantes? Sim, são arrogantes, são autoritárias, elas desrespeitam, mas muitas vezes ela está disfarçada também, né? Ela pode ser um lobo em pele de cordeiro. Ela quer parecer muito popular, ela parece que ela quer ajudar os outros, mas no fundo ela não está ajudando ninguém. Ela está menosprezando os outros, porque ela considera que os outros são inferiores a ela. Então isso caracteriza o complexo de inferioridade, que é os dois opostos, os dois polos, né, da mesma patologia. Olha que interessante. Então, quer dizer, se a gente vai lidar com uma pessoa muito arrogante, né, que acaba às vezes desrespeitando a gente fica triste por isso, né? Se a gente conseguir entender que essa pessoa ela tem um processo, uma dificuldade muito grande na vida dela, né, e por isso que ela está sendo arrogante, talvez fique mais fácil para a gente aprender a lidar com ela, né? A partir do momento que a gente está lidando com aquela pessoa arrogante, a gente pensar, ele não está querendo ser assim, ele está nesse momento para encobrir uma dificuldade dele, né? Eu acho que fica mais fácil da gente lidar com aquela pessoa. É só uma dica, em que sentido? Que se você está lidando com uma pessoa assim no ambiente de trabalho, é muito melhor que você a compreenda. Certo, Edu? Porque às vezes você não tem como sair daquela situação, você não tem como fugir daquela situação no momento, mas você tem como compreender aquela situação no momento, você tem como aprender a lidar com aquela situação no momento. E no ambiente de trabalho a gente encontra muitas pessoas arrogantes, certo? Sim. Pessoas que a gente tem muita dificuldade de lidar. E às vezes a gente fica muito bravo, muito triste com aquela pessoa, e a ponto de a gente discutir muito, brigar com aquela pessoa, e muitas vezes não vale a pena, porque a gente vai se magoar e aquilo de uma certa forma vai nos prejudicar,
naquilo que a gente está fazendo, inclusive dificultar o nosso objetivo, alcançarmos o nosso objetivo. Porque se a pessoa já é assim, ela já tem uma força maior para lidar com as outras. Ela vai sempre usar desse lado para mostrar que ela é melhor que a outra. E se você não tem aquela energia de guerreiro, você vai ficar para trás. Então, eu acho que nesse sentido, o que o Edu falou agora há pouco é muito importante. Às vezes é melhor eu me entender que naquele momento eu estou numa situação de inferioridade, mas eu estou no controle da situação, do que eu achar que eu posso enfrentar aquela pessoa e me prejudicar. Porque não é importante aquilo naquele momento. É mais importante eu compreender aquela situação. Certo, Edu? Eu diria que assim, entender a problemática do outro facilita no seu processo de compreensão do outro. Né? Exato. Entendeu a problemática dele, você tem condições de compreender ele melhor. E aí você tem mais domínio sobre a situação. É muito provável que você não veja isso como algo pessoal, mas sim, como o professor falou, como uma patologia, alguma coisa assim, né? Então você tem uma outra ótica sobre o problema. Isso de certa forma te dá mais controle e te dá mais segurança sobre a situação. Então você não, de certa forma você tem a opção de não se envolver sentimentalmente naquela situação, né? Você tem esse escape, digamos, né? E isso é uma forma de respeito com você, de você para você mesmo. Se você se respeita, você não vai se influenciar pelo que o outro fala. Você vai compreender toda essa problemática, conforme o Edu falou agora, mas você vai se manter calmo, porque você vai pensar, bom, essa pessoa está assim nesse momento, mas eu vou me manter em mim, vou acreditar em mim, porque eu preciso me respeitar para eu passar por essa situação. E às vezes a compreensão daquele momento vai te ajudar muito mais do que qualquer outra situação que você possa fazer. Inclusive ficar triste, ficar aborrecido. Às vezes você vai se aborrecer, você vai gastar energia desnecessariamente, né? Você vai sair do seu objetivo, quando na verdade, se você entender aquela situação, vai ser muito melhor para você. E professor Miguel, você teria algum exemplo de algum paciente que já te trouxe um problema de complexo de inferioridade? Sim, né? Tem muito, né? Tem muito. Mas a gente precisa mostrar para ele a diferença entre o complexo e o sentimento. Às vezes ele está confundindo, ele passou por algumas situações que ele se sentia inferior, mas ele não é portador do complexo. E às vezes sim, às vezes ele, no caso de ser portador do complexo, aí o tratamento é bem mais longo, bem mais difícil, tem que ir lá buscar a causa raiz, voltar lá na primeira infância, ver onde começou, né, esse complexo, onde que ele começou, para depois poder tratar. Então, mas tem muitos casos e é muito comum as pessoas terem esse complexo, porque, como eu te disse, né, lá na primeira infância, às vezes a própria mãe diz assim, né? Você é burro, você não aprende, isso não é para você, isso é para os outros, você nunca vai ter isso. Bom, se a própria mãe está dizendo isso, que ela é uma grande autoridade para aquela criança pequena, se a mãe disser esse tipo de fala, né? Ela já vai estar colocando o complexo na criança. Ela já está produzindo, né? Está produzindo, uma montagem, né? Sim. Ela está montando um futuro complexado. E algumas mães, e pais também, né? Eles chegam a bater na criança. Bate, tapa na cara, tal. Bom, esse prejuízo depois vai ser muito difícil de reverter, se ela tiver esse tipo de tratamento logo na primeira infância. É aí que se origina o complexo. Olha só como é sério, interessante, né? Interessante. Assim, posso... Né? Claro. Sim, comentando, né, em cima desse aprendizado da infância, as infâncias, elas são subdivisíveis, né? Então você tem os setênios ali da sua infância.
E o interessante é que você tem uma criança, você tem uma criança adolescente, você tem uma criança adulta, né? E em cada fase ela tem o seu ciclo de absorção. Então ela registra todo tipo de expressão comunicativa que você possa imaginar, que vai desde tom de voz, linguagem corporal, expressão facial, palavras positivas, palavras negativas, ela vai registrando, mesmo que você não saiba. Então, tudo que é dito, tudo que é expressado, verbalmente, não verbalmente, através de tom de voz, de expressão facial, é captado e registrado olhar, pela né, criança. O olhar. Então, a Eli, ela tem um conhecimento sobre a comunicação do pensamento, né? Os reflexos da comunicação do pensamento, né? Não sei se está muito na pauta aqui, né? Mas assim, o que você pensa reflete na sua expressão facial e correlativamente no seu olhar. E por incrível que pareça, os pequenininhos eles absorvem também. Eles absorvem muito, e só completando o que o Eduardo está dizendo, é aquela história, né? O besouro, se ele conhecesse as leis da física, ele não voaria, né? Então, essa criança que está se formando e que até os 7 anos de idade vai ter o seu caráter formado, se for dito para ela tudo aquilo que ela não vai conseguir, que ela não vai poder realizar, ela então vai introjetar essas informações e aí ela vai ficar muito prejudicada, né, na vida dela, porque esse complexo será fatal. E como a personalidade, ou as várias personalidades que ela vai desenvolver depois, após os 7 anos, elas todas vão depender desse primeiro tempo que o caráter é formado, que ele é básico, né? Então, se a pessoa tiver uma formação de um caráter inferior para o complexo de inferioridade, olha, ela também pode tomar outros rumos na vida dela, porque ela vai ter que sobreviver. Com o seu complexo, ela vai ter que sobreviver. O instinto de vida faz com que ela toque a vida dela para frente. Então, essa pessoa, muitas delas se tornarão criminosas, serão futuros delinquentes, assaltantes, assassinos, ou pessoas que vão para o lado da droga. Elas vão se drogar, porque ela vai ter muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos dela, né? com autoestima, com autovaloração. Então, isso tudo vão ter assim, consequências bastante que poderão ser desastrosas, tanto para ela como para a sociedade, na vida futura dela. Nossa, como é sério isso, né? Como, olha, nós começamos a falar sobre o respeito, e olha como isso vai se aprofundando, né? Então, viu, Eliana, só completando, acho que a mulher é a matriz, né? A mulher é que se torna mãe. Ela é que vai gerar, que geram as pessoas. Então, acho que antes dela se tornar mãe, ela deveria estudar um pouquinho, né? É verdade, e ter uma preparação, né? Preparação para... porque de repente você fica grávida, você está com um ser dentro de você, você mal sabe cuidar de si mesmo. Sim. Ela deveria ter, em princípio, a noção, ter a consciência da importância, né? Da importância que é ser mãe. Porque não basta apenas colocar no mundo, porque isso é fácil. É uma condição biológica muito simples. Agora, formar essa criança, aí vai depender da habilidade, do talento da mãe, do preparo que ela tem, do conhecimento dela. E também das condições, né, que ela vai ter. Às vezes o próprio pai é um alcoólatra. Então, como que essa pessoa, como que a montagem desse caráter, como que pode ser boa se ela está num ambiente totalmente desfavorecido? Né? E não é só a mãe, né, Miguel, que desperta esse sentimento de inferioridade na criança, né? Pode ser o pai, pode ser uma avó, um avô, um tio. Sim, então não vai depender exclusivamente da mãe.
Né? Porque a mãe às vezes é muito carinhosa, mas durante o dia ela fica com uma outra pessoa, a criança, enquanto a mãe trabalha, a criança fica com uma outra pessoa que já não é carinhosa, que já maltrata, né? Que a maltrata e tudo mais. Então isso também vai trazer muitos problemas, né, para a criança. Né? Então a mãe tem uma participação muito forte, mas aqueles componentes que estão lidando com a criança no dia a dia também tem o seu peso, também tem, né? Porque senão a gente vai pensar que só a mãe, né, que tem essa força, e não é só a mãe, na verdade. Sim. Né? Porque aquela criança que cresce sem mãe, por exemplo, né? Tem muita criança que cresce sem mãe e se destaca na sociedade, né? O que vai importar muito? O amor que ela está recebendo, a consideração, o respeito que está sendo dado para ela. Só ilustrando o que você disse, um caso que ocorreu, né, há muito tempo, de um menino pequeno, que a mãe deixava ele, a mãe precisava trabalhar, e ele era cuidado por uma outra pessoa. E esse menino começou a apresentar uma porção de problemas. E não se sabia o porquê que tinha esse problema, né? Depois, com o tempo, acabaram descobrindo que essa pessoa que era a cuidadora desse menino, ela pegava um megafone e ficava gritando no ouvido da criança, ficava gritando uma série de impropérios, coisas que ele nem entendia, e isso começou a afetar todo o comportamento da criança, né? A parte psicológica da criança. Depois é que se descobriu. Então é isso. Então o cuidador, né, ele tem uma responsabilidade muito grande. O cuidador, o professor, né, o educador. O professor também, né? Eu lembro de um caso que ocorreu. Eu estava no terceiro ano do curso primário, o antigo primário, agora é fundamental. E tinha um menino que sentava na primeira carteira, um menino que usava óculos, e ele tinha muita dificuldade em matemática. E durante uma aula, o professor ficou nervoso com ele e começou a xingá-lo e acabou dando uma bofetada no menino, que pegou no óculos, de lado assim, no ouvido dele, e afetou alguma coisa no ouvido e começou a sangrar. Então foi um problema muito sério, né? Porque a coisa foi para a diretoria, esse professor teve uma série de problemas. Então você vê que era um mau professor, né? Não estava preparado para a profissão que estava exercendo, né? E ele amedrontava muito. A gente tinha muito medo dele, muito medo, porque ele era um péssimo professor, mas era totalmente autoritário. E depois ele, não sei o que aconteceu com ele, o que aconteceu depois disso, né? Mas é isso, isso tudo acontece, né? É provável que esse professor tenha passado também por tivesse um complexo de inferioridade muito grande, hein, Miguel? Para se tornar uma pessoa tão agressiva, porque o que ele queria proteger, o que ele queria defender? Sim. E como que esse professor, né? Como é que ele passou nos testes? Como é que ele passou lá, né, a ponto de poder assumir a dar aulas numa classe? Então ele não foi antes, não passou por testes psicológicos? A formação humana é bastante complexa, viu? Eu diria que com esse esclarecimento, esse bate-papo inicial, a gente consegue ter um breve mapeamento, né, da trajetória do respeito, né? Da onde ele vem, né? Sim. Então a gente consegue ter um mapeamento. Então ele vem lá de trás para ele trazer, né, ao longo da geração, né, onde ele nasce, exatamente, né? Onde a nascente dele, exatamente. Então, assim, o que se obtém hoje é fruto de um processo que vem de uma nascente lá de trás. Tem uma origem, né? Sim. É provável que aquele ser humano que se desrespeita e que também não respeita o outro, é provável que ele venha de uma família onde o respeito estava muito distante e não existia, né? Provavelmente foi uma criança que cresceu num lar sem respeito.
Sim. Né? Porque esses primeiros pontos realmente a gente aprende na primeira infância, que é o momento onde a gente está mais tempo com a família, né? Vem do lar, vem de casa, né? Depois no segundo momento na escola, né? Com o professor, com o educador, né? E tudo isso vai contribuindo para a formação da criança. Sim. Né? É onde o respeito vai ser mais fortalecido. Sim. Né? E se ela enfrenta um local onde o próprio professor não tem respeito, o educador não tem respeito, ou mesmo a família, né, não a tratava com respeito, ou não se tratava, né, todos os membros da família não se tratavam com respeito, é provável que ela vai crescer assim também. Sim, e aí é muito provável que ela, então, se encaixe no quadro que o professor identifica como complexo de inferioridade. Esse é um exemplo típico, né? Sim. Ele tinha um complexo invertido. Então, ele tinha um complexo invertido e ele se autorizava, inclusive... Ele recebia, né? Ele ficava confortável. Né? No caso desse professor, né, ele se autorizava, inclusive, a agredir fisicamente, achando que isso seria possível, né? Ele poderia agredir, por se achar superior aos demais, e sobretudo aos alunos, né, que eram pequenos na época, né? E ele já grande e tudo mais, e investido daquele poder autoritário do professor, né, para causar todos esses problemas que ele causou para esses alunos. Né? Inclusive, a gente não tinha nem ânimo para estudar na classe dele, porque ele amedrontava tanto que o ensino se tornava um desprazer. Né? Agora, é claro que a escola tradicional, ela era muito vista dessa forma, né? Quer dizer, os professores realmente eles tinham como objetivo sempre amedrontar o aluno. Isso é uma característica, é que esse professor especificamente, Miguel, ele era agressivo, muito violento, né? Que já é um outro grau também. É um grau bem... um grau maior de despreparo para a função. Vamos pensar até na área profissional, né? Agora, a escola tradicional sempre amedrontou os alunos, né? Sempre ela... Né? Tem casos de professores de matemática, sobretudo de matemática, que eles não ensinavam aquelas dicas, aquelas nuances, né? Eles omitiam a explicação, que é para o aluno não conseguir se desenvolver. E aí ele se considerava absoluto na sala, porque é só ele que sabia e ninguém aprendia direito, porque era mau professor, né? Mau professor. Para ele manter o poder, para ele se sentir superior aos alunos, ele não ensinava direito. Ao contrário de certos professores, que eu tive a satisfação de ter 2 professores de matemática excelentes, que ensinavam, em primeiro lugar, a gente a gostar da disciplina. Tinha que gostar. Olha, que é um, né? Nossa! É difícil alguém falar adoro matemática, né? Ele motivava e ensinava você a gostar e admirar aquela disciplina, aquele tipo de conhecimento. E daí para frente, a classe toda aprendia e desenvolvia muito bem, porque se você gosta do professor, você gosta da matéria. Se você detesta o professor, você vai detestar a matéria. Ocorre uma transferência, né? Então, esses bons professores que a gente lembra com muito carinho, com muita gratidão, desses professores excelentes que tivemos, mas infelizmente, alguns, felizmente poucos, né, não tinham esse mesmo conceito. Próxima questão. Na convivência com outras pessoas, entender as diferenças, se colocar no lugar do outro, é uma questão de respeito? Miguel, por favor. Entender as diferenças e se colocar no lugar do outro, se é uma questão de respeito, né? Isso. Bom, colocar-se no lugar do outro está relacionado com a empatia, tem a ver com a empatia. Isso sempre é bom, sempre é sinal de respeito, sempre é sinal de sabedoria, porque você se colocando no lugar do outro, você consegue, de certa forma, mesmo que bem distante, entender o que ele sente, né? O que ele sente. Então, é um exercício salutar. Muito bom.
Você, Edu, o que você colocaria? Sim, eu vejo da mesma forma, né, do professor, eu compartilho da mesma opinião. É um início, né? É um passo muito grande para que você chegue ao respeito, porque mesmo se colocando no lugar do outro, a gente nunca vai saber como é de fato, né, professor? Tá no lugar da outra pessoa. Por isso pode ser que só essa ação não seja suficiente. Então, mas é um grande passo, né? É um grande passo. E aí talvez você precise de ações complementares. Claro. Você colocar no lugar do outro, mostrar um pouco mais de empenho na causa, um pouco mais de empatia, um pouco mais, né? Então talvez você precise ainda de mais ferramentas, mas é um grande passo, sim, que denota uma intenção muito grande de respeitar a outra pessoa. Toda vez que você se coloca no lugar do outro, significa que você está preocupado com o bem-estar do outro. Então, você pode, como o Edu falou, como o professor Miguel falou, você pode não entender exatamente o sentimento dele, mas você está preocupado com que ele se sinta bem, você está preocupado em entendê-lo naquele momento na situação, na experiência que ele está vivendo. Então isso significa realmente um sinal de respeito, um sinal de sabedoria, significa que você o respeita acima de tudo e que você deseja que ele siga o melhor para a vida dele. Então é um sinal muito positivo, isso vai fazer muito bem para ele. Helena, eu quero só voltar um pouquinho na questão anterior para acrescentar, né, também dentro do tema atual. Quando a gente estava vendo se responder para o outro, você argumentar em relação ao outro, se isso é um desrespeito, né? Isso é um processo delicado, porque se eu for responder ou emitir uma opinião, ou eu posso ser falso por medo, ou então posso mentir por medo de magoar a outra pessoa. Posso falar uma inverdade. Então, a solução para isso é tudo que você disser de uma maneira tranquila e suave, a outra pessoa vai aceitar. Então, eu posso dizer assim para o Eduardo: Eduardo, você não veio bem vestido hoje, né? Você deveria ter vindo com um paletó verde e amarelo, ou com um paletó... Cor do Brasil? Com as cores da bandeira? Paletó com as cores da bandeira? Então, se eu disser de uma maneira suave, de uma maneira educada, ele pode até não gostar, mas ele não vai ter uma reação contrária. Ele vai até refletir, né? Será que o que ele está dizendo é cabível? Será que não é cabível? Então eu vou provocar nele uma reflexão. É muito diferente de eu dizer para ele assim: mas você não tem vergonha de vir com essa roupa aqui, rapaz? Aí é muito diferente, né? O tom de voz, a forma de usar. Então tudo que você quiser dizer para o outro, você pode dizer, mesmo que você suponha que não vai agradar, né? Mas se você disser da forma tranquila e suave, ele vai aceitar. É verdade. Então não é o que se fala, mas como se fala, né, professor Miguel? Tem uma parte disso que nós estamos falando agora, que você vai encontrar aqui nesse livro do Clube do Bom Atendimento. Se você fizer um curso conosco, você vai aprender muito mais sobre tudo isso daí. E isso que o professor Miguel acabou de colocar, você vai encontrar em um dos capítulos do nosso curso. É um curso online que vai te formar num especialista em atendimento de qualidade, atendimento de qualidade. Então, de repente, se você quer mudar a sua vida, se você quer melhorar a sua maneira de trabalhar no local onde você está, na sua empresa, num banco, numa padaria, seja lá onde for, faça o curso conosco, faça o curso do Clube do Bom Atendimento. Se você quiser mais informações, ligue no 2684-5572. E nós vamos ficando por aqui. Foi muito gostoso estar com vocês, foi um prazer muito grande, nós agradecemos muito a participação de vocês. No nosso próximo programa, nós vamos estar falando sobre suas decisões e consequências. Outro tema muito forte, muito importante na formação humana. Outro tema que normalmente nos traz muitas dificuldades no nosso dia a dia, tomar decisões e assumir nossas consequências.
Então nós vamos ficando por aqui. No próximo encontro a gente vai trazer um telefone onde vocês vão poder fazer mais perguntas para nós no momento que você desejar. Muito obrigada pela atenção e até breve.